Amém. Meus irmãos, abra sua Bíblia, por favor. Primeira carta do apóstolo Pedro. Primeira carta do apóstolo Pedro, no capítulo do número 1. Aleluia. Louvado seja Deus. Eita, Jesus maravilhoso. É esse nosso. Todos encontraram? 1 de Pedro, capítulo 1, a partir do versículo de número 13. Aleluia. Podemos ler? Na minha versão. Portanto, estejam com a mente preparada, prontos para agir, estejam alertas e ponham toda a esperança na graça que será dada a vocês quando Jesus Cristo for revelado. Como filhos obedientes, não se deixem amoldar pelos maus desejos de outrora, quando viviam na ignorância. Mas assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem. Pois está escrito: sejam santos, porque eu sou santo. Amém? Tome os vossos assentos. Glória a Deus. Meus irmãos, é muito bom poder estar aqui nessa noite com vocês, para poder transmitir a palavra do Senhor e também poder estar nutrindo a alma através deste alimento, que é o essencial para a sobrevivência nossa nos últimos dias. Eu quero que você abra o seu entendimento e saiba de uma coisa: na medida em que Jesus se aproxima, as coisas vão piorar. Na medida que Jesus se aproxima de buscar a sua igreja, a tendência é piorar. Piorar para quem não tem a Deus. Porque a Bíblia diz que quem tem Jesus, a Bíblia não diz isso, mas quem tem Jesus tem tudo. Mas a Bíblia diz que juntamente com a prova, Deus mandará o escape. E isso é para quem é filho de Deus, não é para a raça humana em geral, mas é para quem serve ao Senhor de todo o coração. Então não coloque a sua esperança em A, nem B, nem naquilo, nem em coisa nenhuma. Porque a tendência, infelizmente, para o mundo é piorar, mas para nós estamos perto de casa. Estamos próximos de voltar para de onde nós saímos, do céu, da presença do Eterno. Amém? Louvado seja Deus. Meus irmãos, estamos aqui no mês de outubro, hoje simbolizando o mês de outubro. Com certeza será um mês abençoado se Jesus não voltar antes, né? É um mês das crianças e dos filhos de Deus também. Todos os meses são abençoados, meu, quando a gente está com a nossa vida em Jesus. A coisa só piora, só não presta quando a nossa vida não está na presença dele. Mas enquanto estiver, pode ter certeza que não vai faltar a graça do Senhor para podermos estarmos de pé, para lutarmos e vencermos a batalha. Estamos aqui finalizando, já ouvimos 9 tipos de pregações, e quando vai chegando no final, as coisas vão se afunilando, né? Porque você vai olhando, o irmão já pregou isso, o outro prega aquilo. Aí, o pregador dos últimos meses fica igual o jogador que vai bater o último pênalti. Só tem ele para bater o pênalti. Se ele errar, o campeonato perde. Eu estou nessa condição. Então é bom que a gente ouve muito os irmãos pregando, aí os irmãos já pegam sobre isso. Aí o outro vem, rapaz, você vai pregar o quê da próxima? Aí você tem que ir na fonte de Jeová, né? Jesus, me ajuda, que eu não sei o que tu vai falar. Mas Jesus deu uma palavra para nós. Independente, eu não estou usando o texto base aqui do
do nosso projeto, mas o contexto da mensagem é o mesmo do projeto, amém? Que é a santificação, santidade, é nesse caminho aí que o projeto de vida está caminhando para nós este ano. É um caminho muito árduo, irmão, a se trilhar, a santidade. Isso não é para todos, porque não são todos que querem, mas vale a pena, porque no final dele tem alguém nos esperando, e esse alguém é Jesus. Amém? Glória a Deus. Eu quero aqui então meditar com vocês um pouco sobre esse texto, e é interessante que a primeira carta do apóstolo Pedro aqui, neste versículo que nós lemos, a partir do versículo 13, ele exorta o seu povo, o povo de Deus, à santidade. Só que no contexto do versículo 13, no capítulo 1, ele vem com uma palavra de esperança, a partir do versículo de número 3, quando ele vai dar esperança, uma palavra de esperança para o seu povo, para o povo de Deus, a respeito da vinda de Jesus. E ele trata isso com muita maestria, ao ponto de deixar os corações ali dos nossos irmãos da época desejosos por essa tão grande esperança que era a vinda de Jesus. Imagine comigo se naquela época eles já esperavam a vinda de Jesus, ardentemente não veio a eles. Você imagina nós agora, passados aí mais de 2000 anos desta data, o quanto está perto a vinda de Jesus, meus irmãos. Então, o apóstolo Pedro, no versículo de número 3, aqui do capítulo 1, ele diz assim: bendito seja Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, conforme a sua grande misericórdia, Ele nos regenerou para uma esperança viva por meio da ressurreição de Jesus Cristo, dentre os mortos. Olha que interessante, para uma herança que jamais poderá perecer, macular-se, ou perder o seu valor. A esperança guardada ao ser... Eu vou ter que colocar o óculos, Jesus. Jesus, eu tenho que lutar contra esse óculos. Esperança guardada nos céus para vocês, mediante a fé são protegidos pelo poder de Deus, até chegar à salvação, prestes a ser revelada no último tempo. Isso está falando do arrebatamento da igreja. Pedro está afirmando que isto é uma herança. Herança que é dada e afirmada por Deus para nós. Esta herança, ela está reservada para os santos do Senhor da última hora. E Pedro, ele deixa essa palavra de esperança no capítulo 1, versículo 3. Ele diz que isso é uma herança, e essa herança ela não pode ser corrompida, ela não pode macular-se, e ela também não perde o seu valor. Porque a salvação, meu irmão, ela não perde valor, porque ela custou o maior preço que já foi pago mediante a salvação de um ser humano, que é o sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário. Já no versículo 13, ele usa um conectivo, portanto, agora ele já passa a exortar este povo. No versículo 3, ele dá uma palavra de esperança, mas ele diz algumas prerrogativas para que eu e você possamos herdar essa esperança, essa herança. No versículo 13 ele diz assim: portanto, estejam com a mente preparada. O maior campo de batalha hoje na terra se chama mente humana, irmãos. O maior campo de batalha, o maior campo de guerra. Prontos para agir. Estejam alertas e ponham toda a esperança, confiança na graça que será dada a vocês. Nós já temos essa graça. Quando Jesus Cristo for revelado.
Então, quando Pedro ele afirma que essa herança existe, ela é real, e ela pode ser palpável futuramente, e ele vai falar isso aqui no versículo 3, nos exortando da seguinte maneira: para nós herdarmos essa herança, ele coloca 3 prerrogativas. A primeira, temos que ser filhos obedientes. Ele diz aqui no versículo 14, como filho obedientes. A primeira prerrogativa. Segunda, não se deixando amoldar pelos maus desejos de outrora, ou pelas concupiscências, ou pelas epitomias da nossa carne, que outrora, antes de conhecer Jesus, ela nos dominava, ela nos guiava. Quando viviam na ignorância, até, irmão, a nossa ignorância é uma coisa, a partir do momento que passamos a conhecer a verdade, não existe mais ignorância. Você e eu, você adolescente, que já conhece a verdade, você será réu de si mesmo. Porque já não estaremos mais no tempo da ignorância. E quando chegar esse dia, nós não devemos andar mais conforme nós andávamos. Então a primeira é estarmos como filhos obedientes. Segunda é não nos deixar amoldar, ou seja, tomar a forma que o mundo quer que nós tomemos. Não ser como o mundo é. Romanos capítulo 12, Paulo vai muito bem dizer a respeito disso. Para não sermos conforme o mundo é, não tomar a forma que o mundo está formando. Meu irmão, nós já temos um modelo de vida, esse modelo é Jesus Cristo, que é revelado através da sua palavra. Nós não podemos sair deste método de vida que está escrito na palavra de Deus. A igreja, ela não está autorizada pelo dono dela a usar métodos mundanos para atrair pessoas para dentro da igreja. A igreja de hoje, ela não está autorizada pelo seu dono, que morreu por ela, a usar mecanismos mundanos para atrair pessoas para dentro, para inchar a igreja, não está autorizada. Uma vez que isso acontece, o dono dela, ele vai sair de dentro dessa igreja, porque ele já não passa mais a ser o dono dessa igreja, porque os moldes operantes que aquela igreja está operando não está conforme a palavra de Deus. É interessante notarmos, meus amados e queridos irmãos, que Deus não usa os métodos da Babilônia para poder motivar Daniel a continuar sendo servo de Deus. Mas Daniel usa os métodos da palavra do Senhor para contaminar, no bom sentido da palavra, toda a Babilônia, ao ponto daquele povo saber quem era o Deus de Daniel. Deus não precisou usar os métodos de Babilônia também para poder corromper Ananias, Azarias e Misael, para que eles pudessem ficar firmes e não perderem a sua vida. Pelo contrário, eles se mantiveram de pé, mesmo diante de uma fornalha, para não se corromperem com os métodos da Babilônia. Mas no final das contas não foram queimados, o nome de Jeová foi glorificado, e no final da história tiveram que reconhecer que o Deus que esses 3 jovens serviam era um Deus verdadeiro. E a terceira coisa, a terceira prerrogativa que Pedro vai usar é, versículo 15. Mas assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos, vocês também em tudo o que fizerem, pois está escrito, sejam santos porque eu, o Senhor, sou santo. Palavras de Jesus. E é como nós estamos no tema, santificando, 2026, santificando a minha vida para experimentar as maravilhas do Senhor.
eu quero falar mais sobre essa questão de santidade, só que usando esse texto. Meus irmãos, a Bíblia, ela contém 613 mandamentos, 613 ordenanças do Senhor. Os mais conhecidos todos sabem que são os 10 mandamentos de Moisés. Só que não são só os 10 mandamentos. Tem mais 602. 602. Não, 613. 3 quer dizer. 603. 603 ordenanças. Sabe o que isso é interessante? Que muita gente está sendo levada a servir a Deus por um caminho que Deus não está nele. Para servir a Deus existem regras. Regras, normas e condutas. E nós temos que seguir regras, normas e condutas para servirmos a Deus. Senão, não estamos servindo a Deus, conforme Ele quer que nós servimos. Então a Bíblia vai falar de 613 mandamentos. Desses 613 mitzvot, que é no hebraico, que significa mandamentos, eles estão divididos em 248 mandamentos positivos e 365 mandamentos negativos. Explico. O que seriam esses mandamentos positivos? Amarás o Senhor teu Deus de todo o seu coração. É o maior mandamento de todos. Amar ao seu próximo como a ti mesmo. São mandamentos que nos implicam para mais santidade, mais perto do Senhor. São mandamentos que não nos impõem condenação, no caso de 365 mandamentos negativos. O que seriam esses? Não matarás, não roubarás, um que está igual praga no meio do povo de Deus. Não adulterarás, não cobiçarás a mulher do próximo. Esses são os mandamentos negativos, a não fazer. Os positivos são os que eu devo fazer. Por exemplo, orar é um mandamento, sim ou não? Mandamentos positivos. Agora, 365 mandamentos que eu não devo fazer. Todo dia do ano você tem uma obrigação que você não deve fazer. Não pecar contra Deus. É um mandamento. Para cada dia deste ano, irmão, 365 dias. Todo dia que você levantar, abrir os seus olhos, tem um mandamento te esperando para não fazer, que é algo prejudicial e é algo que Deus não quer que você faça. Será que Deus errou nas contas quando Ele instituiu os mandamentos? Será que Deus não sabia do calendário de hoje, que é global, que é mundial? Deus sabia de tudo, irmão. Deus sabia que para nós, para cada dia, teríamos que cumprir uma coisa para não ofender a santidade do Senhor. Para cada dia deste ano, irmão, nós temos um dever a fazer para não corromper a nossa vida diante da presença daquele que é santo, daquele que é puro e daquele que quer que nós sejamos como Ele é. Então, diante desses mandamentos, eu quero pregar sobre um deles, que é, sejam santos. E é um mandamento positivo, porque ser santo é ser como Deus é. Ser como Deus é, não quer dizer que você vai ser 100% como Deus é. É equiparado a Deus. Só existe um homem que passou por essa terra, que podemos dizer que ele conseguiu vencer e conseguiu praticar todos os mandamentos da Bíblia, Jesus Cristo de Nazaré. Infelizmente, na mente de muitos de nós cristãos, nós temos uma mentalidade de que crente, ele é o super-homem ou ele é a mulher maravilha da vida.
ele não tem problemas, ela não tem problema. O pneu do carro do crente nunca fura, fura. O motor do carro do crente nunca funde, funde, irmão. O crente não precisa arrancar o dente ciso, precisa arrancar. Meu irmão, ser santo não nos diferencia de ninguém em questões fisiológicas, mas nos diferencia das pessoas na questão de ser como Deus é na prática de vida a cada dia. Então, nessa noite eu gostaria de pregar sobre este mandamento que é a santidade. E eu gostaria de pregar no seguinte tema: santificação não é opção, é obrigação. Você veio no culto errado. Santificação não é uma opção, ela é uma obrigação. Por que ela é uma obrigação? Porque ele é um mandamento. Já dizia o ditado popular: manda quem pode e obedece quem tem. Quem está mandando ser santo, irmão? Deus. Tem coragem de discutir com o Eterno? Quando Jó tentou organizar uma narrativa perante Deus, ele se calou. Aí ele murchou. Não tem como debater com o Criador de todas as coisas. Então, se Deus está ordenando que nós sejamos santos, você e eu, nós somos obrigados a ser santos. Eu acabei de ler no versículo de 15 do apóstolo Pedro: sejam santos, ou sede santos, como eu, o Senhor, sou santo. Não tem como servir a Deus se não ser santo, irmão. Como é bom quando alguém olha para você e fala assim: agora você quer ser santo. Isso é maravilhoso. Isso é espetacular. Quando alguém disser isso para você, dê glória a Deus na cara do diabo que está usando a boca dessa pessoa. Porque isso é uma ordenança, e quando a pessoa está falando isso, com certeza ela está vendo um sinal de santidade. Mas na mente dela, na mente poluída dela ou dele, você apenas está querendo ser melhor com ela. Não é que você quer ser melhor do que ela, é porque você está querendo trilhar este caminho que Deus te mandou trilhar. E por esta pessoa, por esta pessoa não concordar com a tua santidade, ele vai querer te menosprezar. Quer ser santo? Não quero não, Jesus mandou, tem que ser santo, queridinho de Jesus. Se você não quiser, a fila é outra. A fila para servir Jesus é a santidade. Então, nessa noite eu quero falar um pouco sobre isso em rápidas palavras. Santificação não é opção, é obrigação. Eu não concordo. Escreve uma Bíblia para você e coloca lá que Deus quer o meu coração e não está nem me lixando com a minha santificação. Coloca, escreve uma Bíblia para você. Hoje está tão fácil. Escreve. Só que você vai ter que morrer numa cruz, derramar seu sangue sem pecado. Você vai ter que ter alguém batendo na sua cara e você vai ter que amar aquela pessoa e dizer: Jesus, ô Pai, perdoa. Faz isso. Do contrário, irmão, quem tem juízo, obedece. Vamos obedecer a Deus? Quer experimentar as maravilhas do Senhor neste ano? Tem que ser santo, querido. Tem que ser santo. Mas é santo com S maiúsculo. Quando você dirige um carro, tem uma coisa que eu não gosto de fazer quando eu dirijo o carro: usar cinto de segurança. Eu não gosto de usar cinto de segurança. Mas é obrigatório usar. Eu não é. Não usa não.
a polícia vai te dar uma multa de R$ 190 aproximadamente, 5 pontos na carteira. Por que que eu não gosto de usar, mas por que que eu uso? Porque eu sou obrigado. Tem coisa, meu amigo e minha amiga irmã, que você faz não é porque você gosta, é porque você é obrigado. Mas você tem que fazer. Por exemplo, acordar cedo em dia chuvoso para ir trabalhar. Com certeza, a maioria, a vontade é ficar na minha cama, deitar, aproveitar, porque chuva está igual, nota de 200, está escasso na terra, né? Então, sabe lá Deus quando vai chover de novo, porque a natureza está gemendo, e isso é sinal da volta de Jesus. Então, você não quer, mas você levanta, vai trabalhar, porque você é obrigado a ir trabalhar. Porque no final do mês não tem. Quem é que é CLT da vida? Aleluia, da glória a Deus, amém, irmão? Aí, ó. Você faz parte dessa turma. Não vai lá bater o seu ponto, não. No final do mês não tem o seu salário, ainda tem uma demissão te esperando. Então tem coisas na vida que a gente faz por obrigação, não é porque gosta não, querido. Uma coisa que eu odeio, irmão, odeio acordar cedo. Eu não gosto de acordar de manhã, eu não gosto, eu gosto de dormir. É tão bom dormir, ainda mais eu estou dormindo pouco. O único dia que eu gosto de levantar de cedo é no domingo, na escola dominical. E se eu estiver mentindo ainda que Deus manda para o inferno, junto com o capeta, com Satanás, com o demônio e tudo mais. É o único domingo que eu gosto de acordar cedo para ir para a igreja. O resto, irmão, sai para lá, chuta aquele laço. Mas por que que eu acordo de manhã todo dia para me trabalhar? Porque eu sou obrigado. Então a gente é obrigado a trabalhar para um homem, porque no final do mês tem uma recompensa, é o seu salário. Agora, quando a gente quer servir a Deus, eu não sou obrigado a servir a Deus em santidade. Então tá, irmão, Deus também não é obrigado a você, colocar você lá no céu com Ele, não. Não é. Deus não é obrigado a te colocar no céu junto com os que foram obrigados a santificar. Deus não é. A escolha é sua. Até no final da mensagem dá para você decidir muita coisa. Então a Bíblia, outra coisa, que é uma coisa bem pertinente para nós aqui, que eu tenho que falar. E isso é para nós. Devo ou não obrigar o meu filho a ir para a igreja? O que você acha? Quem tem filho aqui? Então, olha ali, ó, a galerinha está ali. Devo ou não obrigar meu filho a ir para a igreja? Sim. Uma mulher fez essa pergunta para Billy Graham. Vamos ver o que ele respondeu? Eu quero ler com vocês aqui. Billy Graham respondeu da seguinte forma: porque a gente quer que os nossos filhos, eles façam tudo, menos ir para a igreja. Tadinho do meu filho, acordou a semana toda. 5 dias da semana você ofertou ele para a escola. Um dia da semana você não pode ofertar seu filho para Deus, para ele aprender a palavra de Deus. Aí a mulher abençoada foi lá e perguntou para Billy Graham: ô Billy Graham, o que você acha? Eu devo obrigar meu filho para a igreja? Aí ele respondeu assim: nem tudo que o seu filho, eu vou olhar bem para aqui, para a cara desses meninos aqui. Nossa, eu não dou conta disso. Nem tudo que o seu filho deseja é bom para ele. Deus te colocou como pai e mãe para corrigir a tolice do seu coração. Provérbios 22:15. Então nem tudo que o seu filho deseja é bom para ele. Se você não deixa seu filho escolher se vai ao médico, à escola, por que permitir que ele decida se vai à igreja? Por que seu filho tem que decidir se eu vou para o culto ou não? É o rei da cocada preta, esse filho seu. Cuidamos do corpo e mente deles. E deveríamos cuidar menos das suas almas? A Bíblia nunca ensina que a vontade dos filhos governa a casa. Pelo contrário, Josué 24:15, Josué não perguntou se seus filhos queriam servir a Deus. Ele declarou: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Não é seu filho que decide: ó pai, nós vamos servir a Deus, viu? Beleza, porque eu estou querendo. Não! Você não obriga seu filho a ser cristão, mas enquanto ele vive debaixo da sua autoridade,
você o conduz pelos caminhos da sua fé. A fé não é imposta, mas na prática, na vida cristã, no lar, é um chamado para toda a família. Deuteronômio 6, de 6 a 7. Exercer autoridade não é opressão. Nossa, então eu vivi oprimido na minha infância, porque o que meu pai fazia comigo, só Jesus na causa. E eu não fiquei retardado, não virei doente mental, estou de boa. Ai, Jesus. Conduzir seu filho ao culto, à igreja, não é controle, é cuidado, é discipulado e é fidelidade ao Senhor. Se você não ensina seu filho a amar a casa de Deus, olha, isso aqui é muito forte. Anota que vai cair na prova. Se você não ensina seu filho a amar a casa de Deus, o mundo o ensinará a amar tudo, menos o Senhor. A omissão dos pais é o discipulado do mundo. Se você não discipula seu filho, o mundo o discipulará. E a polícia é mestre em fazer isso. Então, você, irmão, está com um cajado na mão da sua casa. Outra questão, filho que não sabe nem o que é pagar uma conta de água, de luz, de internet, que se deixar a corda meio-dia, 1 hora, ô pai, eu estou querendo namorar. Você vai namorar com a enxada que eu comprei para você, abençoado. Aí tem uns pais, que eu vou usar aqui uma palavra de eufemismo, para não agredir muito, uma palavra, que a palavra eufemismo é para traduzir um pouco a palavra mais pesada. Mas tem uns pais, santos do Senhor, que dizem assim, não, meu filho tem que namorar mesmo, ele é homem, porque do jeito que o mundo está hoje, como é que faz? Aí o camarada foi do mundo, a mulher do camarada foi do mundo, sabe que não presta essa questão. Meu irmão, o pastor Eliseu Rodrigues, ele diz uma frase que é forte. Quem não namora para casar, namora para pecar. Eu já disse isso para o Pedro Augusto. Quem não namora para casar, vai namorar para pecar. Porque carne com carne é inflamável. Pega fogo, irmão. A não ser que você seja um anjo ou uma anja que não tem desejos. Só pode ser isso. Porque carne encostou em carne é inflamação, é pólvora acesa, irmão. Aí você vai deixar uma criatura dessa. Ô irmão, pelo amor de Deus, é por isso que a igreja está o que está. Você vai no shopping da vida aí, você vê lá a menina de 13 anos, 12 anos, agarrada na mão da outra, a menina com a mini saia, com não sei no que, e está lá namorando como se fossem tudo na vida. E sabe o que é o pior ainda dessas criaturas? Tem que chegar no pai, ô pai, me dá o dinheiro aí que eu quero levar minha namorada para ir no cinema. Ah, vai tomar vergonha na cara, rapaz. Vai orar, menino. Vai jejuar. E outra coisa, o pai que faz isso, você vai pagar pelo sangue do seu filho, tá? O bonitão, bonitão. Lá na frente as consequências elas virão. Ou você acha que os demônios que usam o pecado que age na carne, eles se aposentaram? Não, eles estão mais ativos do que nunca. E qual que é o alvo, foco principal de Satanás hoje? Criança e adolescente. Criança e adolescente. Então, não deixe acabar com seus filhos, porque não é a hora. E tem outra questão também. Tem mãe que fala, ou tem pai que fala assim, é muito novo para namorar, mas não é novo para pecar. Então, se chegou na hora certa, de maturidade, a pessoa já tem conhecimento, sabe, já tem uma coisa, meu irmão, manda para frente, vai ser feliz. Não fica segurando também não. Mas quem sabe disso, são os pais. Então, o Pedro Augusto já está bem avisado. A Ana Beatriz, eu já tenho um esquema para ela. O varão chegou, eu já tenho uma prova de Deus para fazer, para o varão valoroso.
Um amigo meu me deu a ideia, eu falei, fantástico. Vou passar para vocês que tem filha, mulher pequenininha. Eu torço para Jesus voltar antes, mas se não acontecer, eu vou fazer assim, varão, é o seguinte, eu vou te oferecer em sacrifício vivo. Se você ressuscitar, é de Deus, pode casar. Não vai dar certo? Existe prova melhor do que essa? Amei essa ideia, irmão. Está crente, está salvo, está garantido. Vamos lá. Vou levantar o cutelo. Se ressuscitar, meu, pode casar com Jesus que está no negócio. Estou brincando, irmão. Não é assim não. Mas chegou a hora, irmão. Agora não está na hora. Ainda mais no mundo que nós vivemos hoje. Esses meninos têm que santificar a sua vida. Tem que ler Bíblia. Sair dessa praga desse celular. Desse demônio, não é do celular não, é do demônio que usa essa pessoa, porque o celular é uma benção. Como é que faz, irmão, com a igreja de hoje, com essa igreja que nós estamos vivendo? Aí você vai falar, não, meu filho é tão bonzinho, não vai fazer nada. Não, irmão, não vai, não. Oh, Jesus, vai. Mas vai mesmo, né? Eu não estou julgando ele, não. Estou falando, eu já fui desse mundo, irmão. Nessa escola eu já dei aula. Tem muita gente aqui que já deu aula também. Às vezes precisa de um conselho, né? Não deixe isso não. Porque o que tem de pai com essa mente miserável, está assim, irmão. E dentro das igrejas dos crentes. Aí você vê a menina com 13 anos barriguda. Aí você vê o filho do pastor, 14 anos namorando. Você trabalha, filhote? Não. Aí, não, irmão. Nós temos que mudar a configuração nossa de ser cristão. E começa por essas coisas básicas. Para lá na frente ter uma igreja sustentável, uma igreja que aguenta pancada do mundo, uma igreja que aguenta combater o bom combate, que morre por causa de Jesus. Ah, como é que nós vamos criar uma igreja lá na frente que morre por causa de Jesus, com uma geração fraca dessa, que começou cedo demais a experimentar o que não deveria? Que Deus nos guarde nela a sua infinita misericórdia, e guarde os nossos filhos, a mente deles, o coração deles. Como é bom quando você vê um adolescente de 12, 13 anos pregando a palavra, ou sendo ali instrumento de Deus para trazer a palavra, ou para ser um tocador, um cantor de Jesus aí, falando em língua estranha. Meu Deus, que bênção! Com certeza esse é o desejo de Deus para os nossos adolescentes, para os nossos jovens. Então grava essa que vai cair na prova. Quem não namora para casar, namora para pecar. Meus queridos, sempre foi o desejo de Deus ter um povo totalmente separado para Ele. A Bíblia diz que quando Deus criou Adão e Eva, estavam eles num jardim. Esse jardim era fechado, guardado por anjos. Ali tinha rios que passavam por dentro dele. Porque o desejo de Deus é que o seu povo fosse criado dessa forma, separado, tão somente, totalmente para Ele. Infelizmente esse plano falhou, não por causa e por culpa de Deus, mas por causa e por culpa do ser humano. Não foi por causa da serpente, foi por causa do ser humano que não quis obedecer a Deus. Preferiu ouvir a serpente, quebrou a aliança. Então estes seres humanos, Adão e Eva, foram expulsos do jardim. Já não bastasse isso, nós olhamos, depois disso, os homens habitam a terra e Deus é necessário mandar um dilúvio, para de outra forma tentar ter esse povo que ele tão somente queria. Então o dilúvio vem sobre a face da terra, e todos os seres humanos morreram, mas restaram apenas 8, Noé e sua família. A Bíblia nos diz que quando as águas baixam, a arca, ela repousa no Monte Ararat, a família de Noé nasce e ali começa outra geração. Infelizmente, mais uma vez, o povo se corrompe, o povo se suja com o pecado. Já não bastasse Deus também mais uma oportunidade. Agora, Deus, Ele permite
o homem criar a Torre de Babel. E nesse exato momento eu vi o Marcondes falando muito, um personagem que é bastante notado nessa história, que é Nimrod. Ô bicho endemoniado, irmão. Pensa num bicho endemoniado, multiplica por 10 esse Nimrod. Ele conseguiu convencer todo mundo a fazer uma torre para chegar, porque na expectativa dele, essa torre chegaria no céu, e chegando lá poderia ter o poder. Olha aonde o ser humano chega, a loucura do ser humano chega, aonde o ser humano chega, quando ele não tem Deus no seu coração. Nimrod ia conseguir isso, porque o ser humano, quando ele quer, ele consegue. Então Deus faz o quê? Dispensa o povo, distribui as línguas e houve aquela dispensação. Mas Deus não desiste. E agora, a outra forma que Deus usa é a terra prometida. Passados alguns anos de cativeiro, presos no Egito, como escravos, agora Deus bola um plano. Que plano é esse? Agora Deus oferece e promete ao povo uma terra prometida, nova Canaã de Deus. Ali Deus estabeleceria o seu povo, a sua nação, com seus costumes, com as suas práticas. Porém, mais uma vez o povo se corrompe, irmão. Isso é lamentável. Porque às vezes você lê a Bíblia e fala, como é que pode isso? Acontece a mesma coisa conosco. Só muda o tempo, mas as configurações são as mesmas. Então o povo vai se corromper. O povo descobre a mina, como é que era para fazer o povo se corromper, coloca eles para se misturar com mulheres estrangeiras, e assim é feito, e houve aquela bagunça toda, e mais uma vez, o que Deus planejava, não deu certo. Deus não falhou, irmão, porque o homem não quis e não aceitou esse plano. Mas, Deus não desiste. Deus, ele não é como nós, que somos limitados, não. Deus, ele nunca desiste dos seus. Enquanto a vida há esperança, enquanto houver um arauto de Deus, Deus estará ali presente. Enquanto tiver um homem de Deus, uma mulher de Deus, que estiver na aljava de Jeová como flecha, ali estará um pingo de esperança para essa terra, para este povo. Agora Deus envia o seu Filho amado Jesus Cristo. Só que Jesus agora, ele não vem a missão de doutrinar a igreja. Jesus vem agora com a missão de salvar aquilo que se havia perdido, que era o seu povo de Israel. Então a Bíblia fala que Jesus passa por tudo aquilo, vive 33 anos na terra, é morto, é crucificado, depois de ser assunto aos céus. E agora vem a igreja do Senhor, que ela é inaugurada através de Atos capítulo 2. A partir daí, então, vem as doutrinas bíblicas. Seriam as regras para que esta igreja pudesse alcançar um nível de intimidade similar a Deus. E por isso Deus usa os seus apóstolos, por isso Deus usa esses homens de Deus para doutrinar a igreja. Irmão, nós, seres humanos, sem regras, nós não prestamos. Se nós não tivermos um relógio, esse relógio, o Kairos, para ordenar o nosso movimento de planejamento, de acordar e ir para o almoço, nós não daríamos certo. Por que que existe para a organização do ser humano na terra? Assim é a Bíblia ela serve para nos organizar para o tão sonhado grande dia de encontrarmos com Jesus na terra. E uma dessas formas é a santificação. Por isso que o tema dessa noite é santificação, não é uma opção, porque se fosse uma opção, a minoria que queria essa opção. Porque santificação dói na carne. Dói na carne, porque a sua carne, ela é antônima da santificação. Ela é contrária, ela anda na contramão, mas não é uma opção.
é uma obrigação minha e sua como cristãos. A santidade ou a santificação, ela não é condicionada a um dom, irmão. Isso aqui é interessante. Porque você já pensou se a santificação fosse um dom, e algum só tivesse, porque dons não são todos que têm. A Bíblia vai dizer que para uns Deus deu o dom para aquilo e para outro. Portanto, a santificação, ela não é um dom de Deus. A santificação é uma prática que nós temos que ter. Porque se fosse um dom de Deus, poderíamos colocar Deus na parede e falar: por que o Senhor deu a fulano o dom de ser santo, e eu não sou santo? O Senhor quer me condenar e quer que ela seja salva? Santificação não é dom, é prática humana diária. E eu vou te dizer outra coisa mais: Deus não vai mandar um anjo para que você seja um santo ou uma santa, negativo. Nós já temos uma coisa chamada graça, que é um favor imerecido. Pela graça nós somos o que somos, pela graça nós somos salvos. Só que para sermos santos, irmãos, depende de mim e de você, não depende de Deus. Eu quero experimentar as maravilhas do Senhor no ano de 2026, meu irmão. Se você não trilhar pelo caminho da santificação, você vai fracassar na primeira esquina da vida. Nós temos que lutar para andarmos em santidade para com o Senhor. E outra coisa, Deus, Ele não nos obriga a ser salvos, mas Ele nos obriga a ser santos. Você já parou para pensar nisso? Você não lê na Bíblia, e você não vai encontrar na Bíblia, e eu não estou, eu estou afirmando o que eu estou falando. Deus, Ele não te obriga a ser salvo, mas Ele te obriga a ser santo. Por que Ele não nos obriga a ser salvo? Você lembra da história de Paulo, quando estava preso, mas Silas ali, e perto da meia-noite, um terremoto abalou as estruturas da cadeia, eles foram salvos, as cadeias se abriram. A história vai narrar que um dos carcereiros ali, que comandavam a vigilância, percebendo o que aconteceu, temeu pela sua própria vida, porque para ele seria a causa da soltura daqueles presos, mas foi um terremoto do Senhor que Deus provocou. E uma das perguntas daquele homem a Paulo é: o que farei eu para ser salvo? O que eu posso fazer para alcançar a salvação? Haja visto, meus irmãos, que aquele homem pensava que poderia ser morto por causa daquela situação. E Paulo diz: crê tão somente no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. Se a salvação fosse uma obrigação, a palavra não diria serás salvo, porque a palavra serás é uma palavra de futuro. Se você crê, você será. Então o Senhor, Ele não nos obriga a ser salvos, não. Mas Ele nos obriga a ser santificados. Porque pelo caminho da santificação eu encontro a salvação. É impossível você me falar que é um salvo se na sua vida não tem a prática da santificação. É impossível. Porque se eu sou um salvo, eu estou no caminho da santificação. Eu estou trilhando este caminho. Eu estou em rumo a este caminho. É interessante que Efésios capítulo 4, versículo 22, Paulo diz assim: quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem. Despir-se aqui é se
é um ex-velho homem. Nós temos que morrer para a velha natureza. Tem muita gente que está dentro da igreja, irmão, mas o mundo ainda não saiu de dentro dele ou dela. Tem muita gente ocupando os bancos da igreja, mas o que tem ocupado o coração dessas pessoas é o mundo. Quando Deus quis tirar Israel do Egito, a principal situação que Deus queria tirar o povo de Israel do Egito, em primeiro lugar, não era fisicamente. Deus queria tirar de dentro do povo de Israel, do coração deles, o Egito. Em primeiro lugar, Deus não quer que você esteja aqui na igreja somente em corpo vivente, mas Deus quer que você esteja na casa do Senhor de corpo, alma e espírito, em adoração ao Senhor Jesus Cristo. Então, muitas pessoas, elas não conseguem adorar a Deus, servir a Deus, por quê? Porque ainda o velho homem está dominando essa pessoa, ainda as coisas do mundo ainda estão dominando essa pessoa, por mais que essa pessoa esteja na casa do Senhor, ela ainda não deixou o mundo sair de dentro dela, e isso é uma das coisas que Satanás tem usado bastante. Pois antigamente a estratégia do inimigo era que tirasse as pessoas de dentro da igreja. E ali com certeza o caminho delas seria de morte e destruição. Qual que é a estratégia de Satanás hoje, meu irmão? Você acha que o diabo quer que você saia da igreja? Não! Mentira! Ele quer te criar uma ilusão na sua mente, que você estando na igreja, você é salvo, só que isso é mentira. Para mim ser salvo, não adianta eu estar na igreja, eu tenho que ser igreja, andar como igreja, viver como igreja de Jesus. Então não adianta eu falar em línguas estranhas, não adianta eu cantar, ter uma voz tão abençoada, não, em primeiro lugar o seu coração, ele tem que estar dominado pelo Senhor, e quem que está habitando dentro de você, é o Espírito Santo. Então o Senhor fala, despir-se, nós temos que nos despir do velho homem, e despir-se, irmão, significa... Rapaz, eu anotei um negócio aqui, esqueci. Jesus que está aqui. O que significa despir-se? Essa palavra é uma palavra muito forte. Quando nós olhamos para o original dela. Despir-se, ela tem sua origem no latim, que significa expidere. Que significa liberar, soltar, desembaraçar. Portanto, você tem que liberar esse velho homem que ainda está te dominando. Você tem que liberar esta mulher que ainda está te dominando. Você tem que soltar desta velha prática mundana de viver. É o que cantaram aqui, se eu não sei, foi a irmã Kate que cantou, que falou que as máscaras têm que cair. E essas máscaras, se elas não caírem, irmão, tudo é ilusão na nossa vida. Mas uma coisa eu sei, que se nós decidirmos trilharmos esse caminho, com certeza não faltará a ajuda do Senhor, porque em nós mesmos não conseguimos nada, mas pela graça do Senhor conseguiremos tudo, principalmente andar em santidade para com Deus. A santificação, ela anda de mão dadas com a salvação. As obras da carne, ela quer que essa parceria, essa união, que ela seja rompida. Nós sabemos um texto bem clássico a respeito de guerra, de luta, de carne contra espírito, que é o texto de Gálatas 5, versículo 17. Paulo fala claramente que dentro de nós, a partir do momento quando aceitamos Jesus, haverá uma guerra. Meu irmão, quando você está no mundo, não tem guerra. Porque Deus não está lá. O diabo te aceita repartir com Jesus. Jesus não te aceita repartir com o diabo. É por isso que Pedro vai falar na sua carta,
que nós somos um povo exclusivo de Deus. Nós somos propriedades de Deus. O diabo, ele é sujo, ele é nojento. Ele te aceita, irmão, repartir com Jesus. Ele te aceita você vir para a igreja hoje e amanhã estar na prostituição. Ele te aceita. Só que Deus não te aceita você estar na igreja e amanhã na prostituição. Ou você é sujo e se suja ainda mais, ou você é santo e se santifica ainda mais. Porque o meio termo não existe para Deus. Existe para o mundo. Então Deus não quer que você seja dividido ao meio entre Jesus e o mundo, não. Ele te quer totalmente para Ele, mas para isso sempre haverá uma guerra dentro de você, dentro de mim. E essa guerra, quem vence ela não é Jesus. Jesus já venceu as maiores guerras, que foi lá na cruz do Calvário, venceu o pecado, Ele venceu a lei. Agora cabe a mim e a você vencermos a nós mesmos. O nosso maior problema, anota isso, o nosso maior problema não é o diabo, irmão. Porque a Bíblia diz que se eu me sujeitar a Deus e resistir a Satanás, eu não preciso nem de dar uma voadeira na cara dele, é só resistir, ele vai fugir de você. Agora, para mim vencer a mim mesmo, a coisa aperta. Eu tenho que lutar. É por isso que muitas pessoas, elas não permanecem na igreja. E outra coisa, ser santo não é ser dotado de perfeição. Pelo contrário, é andar no caminho da perfeição até encontrar com o perfeito. Tanto é que no dia do arrebatamento, aquilo que é imperfeito, aquilo que é corruptível, se tornará incorruptível para encontrar com o Todo-Poderoso nos ares. Porque carne e sangue não herdam o céu, porque carne e sangue é sujeito à corrupção, é sujeito a se macular, é sujeito a se manchar, mas quando naquele dia, o que é incorruptível se tornará incorruptível e encontrará com Jesus. Mas até lá, irmão, tem que lutar contra a carne, e você é obrigado a isso, e não adianta fugir, porque a verdade ela te pega em qualquer esquina. A pior coisa que tem é fugir da verdade, e principalmente quando nós já a conhecemos, porque a verdade que você conhece, que é a palavra de Deus, ela não está pendurada em um quadro da sua casa, ela está gravada na sua mente. É verdade. E sabemos que o nosso maior juiz hoje é a nossa mente. Porque a qualquer momento que você comete um erro, a mente, ela liga o sinal de alerta. Você está errado. Você está em pecado. Você pode se dar mal. Que é um sinal de Deus para saber se ainda você está firme com Jesus, que Jesus está aí com você ou não. Quer saber? Toda vez que você cometer um erro, um pecado, porque todos nós pecamos, mas não vivemos na prática do pecado. A verdade é essa. Toda vez que você cometer um delito, um pecado, um erro, se a sua mente não te acusar, não te alertar, o Espírito Santo não está aí mais. Ah, eu fiz isso, não senti nada. O Espírito Santo já foi embora. Por que muita gente ainda, muitos pastores estão em adultério, está com a mulher em casa e está com a outra esperando no motel, mas está lá pregando a palavra, arrastando multidões, e ele está lá como se nada tivesse acontecido, porque o Espírito Santo já saiu de dentro dele. Não foi isso que aconteceu com o nosso bem-aventurado irmão Sansão? Quando ele percebeu, o Espírito não estava mais dentro dele, porque para ele, tudo que ele fazia, Deus estava, mas só que chegou o momento que ele foi preso, aquele que foi chamado para ser juiz, agora estava trancado, porque quando ele percebeu,
o Espírito Santo não estava mais. O Espírito do Senhor não estava mais. O grande problema nosso, meus irmãos, é esse. Enquanto você ainda está errando, e Deus está te cobrando, conserta essa sua vida. Não deixa de ir para a igreja quando você pode ir. Não deixa de orar quando você pode e deve orar. Não deixa de te santificar, porque é uma obrigação sua. Mas enquanto essa palavra, esse Espírito, essa voz estiver ecoando na sua mente, dá glória a Deus, aleluia. É uma cobrança, é um sinal de alerta. Porém, quando isso já não estiver acontecendo, se lance logo aos pés da cruz, peça clemência a Deus, porque o Espírito Santo já foi embora. Você está condenado ao inferno. Muitos dos jovens que estavam no nosso meio aqui, lá, acolá, já não estão mais. Por quê? Porque quando perceberam a presença do Espírito, não estava mais lá. Porque acharam pesado demais ser santo, ter que se santificar. Meu irmão, não é pesado não, é para o seu bem, é para o meu bem, é para o nosso bem, é para o bem da igreja. Porque a Bíblia diz, o Senhor afirma e nos pede e nos manda. Ser santo não é para o nosso benefício, é para que o nome do Senhor seja glorificado. E o nome do Senhor, meus irmãos, Ele é glorificado na terra, através da minha e da sua vida. A Bíblia diz, santificado seja o teu nome, assim na terra como no céu. O nome de Jesus, ele é santificado pelo seu testemunho de vida. Quando você compra e paga, quando você fala uma coisa e promete e faz, quando você veste para a glória de Jesus, quando você não só adora quando está com o microfone na mão, mas quando adora quando está sem o microfone na mão, quando você não só canta quando está aqui no altar cantando no louvor, mas também quando canta quando está sentado e ninguém está te vendo, aí o Senhor está sendo glorificado, o nome do Senhor está sendo exaltado, aleluia. Ei querido, não deixe o nome do Senhor Jesus ser manchado pela sua rude maneira de viver nessa terra. Se desprenda desse velho homem que vai te levar para o inferno com Satanás. Se desprenda dessa velha maneira de pensar acerca do Evangelho de Jesus Cristo. Ai, como é pesado ser crente nos dias atuais, porque hoje está tudo tão liberal, hoje está tudo tão tranquilo, hoje está tudo tão alegre, está tudo tão feliz. Olha lá o fulaninho, ó, era crente, pecou, fez isso, fez aquilo. Olha lá, está Vivinho da Silva, está melhor do que eu, meu irmão. O lugar dele no inferno está garantido, e o seu quer ir para lá também. Eu tinha esse tipo de pensamento na minha mente. Quando eu aceitei Jesus, eu vinha do serviço pela Avenida São Francisco, e eu passava de frente a um posto que tem bem na esquina lá, do Colégio São Francisco, e ali só ficava os burguesinhos, só a nata. E eu, crente, jejuando igual um jumento velho, não jumento velho não, igual um crente velho, jumento é, jejuando daquela coisa. Aí subia de bicicleta, bicicletinha arrumadinha, topinha. Aí a galerinha lá, os playboyzinhos, tudo de boa, as namoradinhas. E eu, Jesus aqui, vai morrendo até para chegar em casa. Aí eu fui ver na Bíblia que o salmista diz, de tanto eu olhar para o ímpio, quase que eu caí. Por muito tempo eu tinha esse pensamento. E quantos de nós não tem isso? Olha lá o fulano, nem crente é, cheirador de cocaína, traficante, está no erro, e eu estou aqui, Jesus, na marcaça da vida. Está não, irmão. Deus está melhorando a sua bênção. Não é que está demorando, é porque a sua bênção vai ser grande demais. Se Deus chegar agora, você não dá conta de carregar ela. Então Ele está te formando, Ele está te fazendo um gigante. Porque para gigantes Deus tem bênçãos gigantes, para fracos Deus tem bênçãos fracos, para pessoas que são ansiosas Deus tem bênçãos ansiosas para os ansiosos. Agora vale a pena esperar, aleluia.
se não acontecer, tem uma herança lá no céu, querido, aleluia, e essa herança não se corrompe, e é para aqueles que são fiéis, e andam no caminho da santidade, aleluia. Fique sobre os pés, oh glória. Meu irmão, todos, presta atenção nisso, todos verão a Deus, todos, sem exceção, rico, pobre, gordo, magro, alto, baixo, todos verão a Deus, naquele dia. A diferença está, como você quer vê-lo, de que maneira você quer vê-lo, de que forma você quer estar perante Ele naquele dia. Porque hoje você pode vê-lo como seu Senhor, como seu pastor, como seu ajudador. Porque hoje você pode vê-lo como seu amigo fiel, que não abandona ninguém na caminhada. Você pode ver Ele, às vezes você não está ouvindo a voz dEle, mas você pode ter certeza que Ele está mais colado em você do que chiclete no asfalto. Mas é a luta que não deixa você sentir. É o peso da luta, é o peso da prova, é o peso da angústia, é o peso da aflição. Mas Ele está te dizendo: eu estou tão colado em você, aleluia. Eu estou tão grudadinho em você, se você soubesse, aleluia. Mas o peso da luta nos deixa insensíveis à sua presença. E isso é normal para o ser humano. Só que existe outra forma de vê-lo naquele dia. Não como Senhor e Salvador, mas como um juiz que irá condenar-te para a eternidade. A Bíblia diz em Hebreus capítulo 12, versículo 14, para mim concluir: esforcem-se para viver em paz com todos, e para serem santos. Sem santidade, ninguém verá a Deus. A irmãzinha do coque não vai ver a Deus sem santidade. O pastor da maior igreja do mundo não vai ver a Deus sem santidade. O pastor da menor igreja do mundo não vai ver a Deus sem santidade. O cantor gospel, que já cantou para mais de milhões de pessoas e ganhou milhões de pessoas, não vai ver a Deus sem santidade. Para ver a Deus tem que ser santo, tem que andar em santidade. Então você tem uma opção, você tem duas opções para ver a Deus, irmão. Você tem a opção de vê-lo como seu Senhor e Salvador, ou você tem a opção de vê-lo como juiz e condenador da sua alma. Porque hoje Ele é o nosso advogado perante nós para com Satanás, mas naquele dia Ele será juiz para não quis se santificar. É sério, sabe? Eu gosto daqueles que tocam o pandeiro. Por vontade que eu tenho, Jesus, de ter uma voz para me cantar um zinho de fogo, aquele zinho de fogo, sabe? É bom demais. Você está naquela, mas você começa a cantar o pandeirinho e tocar o zinho de fogo, ou um de adoração. Só que, irmão, a vida do crente não é um mar de rosas. Além de Satanás, existe alguém que quer te destruir, é você mesmo, a sua carne. É por isso que nós temos que ser levados para o caminho da santificação, para experimentar a vontade, as maravilhas do Senhor. Mas isso é uma obrigação. Ah, eu não quero, irmão, escolhe o caminho das trevas. Entretanto, lá também você vai ter que se santificar para Satanás.
Porque ninguém serve a Satanás se não se santificar para ele. E o santificar aqui não é o santo a respeito da palavra genuína, mas é separar-se totalmente para ele, a serviço dele. Agora, você acha que é tão ruim se separar para Deus, irmão? Você acha que é tão ruim ser diferente deste mundo tenebroso, aonde você vê pessoas e olha para ela, que eram pessoas tão boas, pessoas que você não pensava, mulheres que eram mulheres e hoje viraram homens, homens que eram homens e agora são mulheres. Quando você olha para cantores evangélicos que cantavam a Deus e sintonia, a sua sintonia da harmonia da música nos levava ao coro do Senhor, hoje essas pessoas se efeminaram, porque desprezaram o conhecimento de Deus, deixaram o caminho da santificação. O dia que você deixar o caminho da santificação, você vai entrar no caminho de manchar a sua alma. Você vai entrar no caminho de mancha, de pecado, de destruição, de tudo aquilo que não presta, porque onde não tem santificação, o pecado está habitando lá. De que forma você e eu queremos ver a Jesus naquele dia? Se queremos ver a Ele como Senhor e Salvador e ouvir da boca dEle: vinde a mim, benditos do meu Pai, tem que andar no caminho da santificação. Todo dia, irmão, todo dia abrir o olho, tem que ser santo, tem que ser puro, tem que desviar da aparência do mal, tem que fugir da roda dos escarnecedores. Ah, mas a minha família, mas não sei o que, não interessa, tem que fugir, tem que sair desse caminho, porque você está arriscando a sua salvação, porque como eu disse, Hebreus, sem santidade ninguém verá a Deus. Então as pessoas têm que ver em você santidade, o teu vizinho tem que ver em você santidade, a tua família tem que ver em você mulher, e você homem, um homem santo, uma mulher santa. Isso não é para o seu mérito, isso é para a glória de Deus. Aleluia. Você é o canto hino, eu gostaria que você meditasse. Você adolescente, que está com a mente tão poluída, que está pensando: ai, quando eu entrar meus 18 anos, eu quero voar igual um passarinho. O diabo está te esperando, bonitinho. Ele já tem uma proposta boa para você, porque ele vai saber como amarrar os seus pés. Não fica pensando, quando eu tiver 18 anos, pensa: Jesus, até lá eu quero me mergulhar na presença do Senhor, eu quero obedecer meus pais, porque é mandamento, e esse mandamento me traz prorrogação de vida na terra. Você, minha senhora, meu senhor, você que tem a sua família, você que tem a sua casa, preserve essa família sua em santidade, preserve essa família sua nos caminhos do Senhor. Não faça como o sacerdote Eli. Ele morreu juntamente com a sua família, porque se abdicou de colocar a sua casa em santidade ao Senhor, tocou aonde não deveria ter tocado. Ele não obedeceu à voz de Deus, não doutrinou seus filhos, e a morte dominou sua casa e todos morreram. Quem era Eli? Sacerdote. O que é um sacerdote? Era o representante de Deus. Ninguém está imune, irmão, às armadilhas deste mundo. Ele era sacerdote, ele é responsável em levar o povo a Deus, mas o diabo conseguiu enjaular seus filhos, e por causa disso ele não conseguiu doutrinar seus filhos, porque eles estavam pegando daquilo que era santo. Meu Deus. Decidiram andar no caminho errado, toda a casa morreu. Não deixe a sua casa morrer. A Bíblia diz que quando isso acontece, algo na história acontece, porque Icabô, ele nasce, e Icabô, quando nasce também a desgraça, porque quando Icabô nasce, é porque a glória de Deus foi embora da casa de Eli. Para a nossa triste reflexão,
Icabod está sendo gerado no ventre de muitas famílias, por conta de uma mulher que não quer seguir os passos de Jesus, por conta de um homem que não quer seguir os passos de Jesus. Icabod está sendo gerado no ventre de muitas famílias, e muitas famílias estão sendo destruídas e serão destruídas, porque ao invés de Icabod nascer e abortá-lo, continuam nutrindo para ele cresça, até que ele nasça e tudo aconteça. A glória do Senhor foi embora da casa de sacerdote Eli, e agora entrou o desespero, a ruína. A glória foi embora e foi parar nas mãos dos inimigos, da presença de Deus. Ei, você que tem família, cuide dela. Deus não é responsável. É você, homem, que é o sacerdote da sua casa e é obrigado a levar a sua família pelo caminho da santificação. Ei, você, mulher, é obrigada a santificar a sua casa, sem usar as suas palavras, mas o seu testemunho. Pelo amor de Deus, aborta Icabod nessa noite. Aborta ele. Aborta, porque se ele nascer, a glória vai embora, a presença de Deus vai embora, a santidade de Deus vai embora, Satanás vai entrar, vai destruir, e a desgraça vai reinar. Meu Deus. Só que mediante a isso, Deus não perde batalha. Da mesma maneira que Icabod nasce também Samuel. Oh, aleluia. Deus nunca vai perder para o inimigo. Enquanto ele destrói uma família, 10 estão sendo geradas, porque Samuel nasceu, aleluia. A esperança nasceu para o povo, aleluia. Medite nessa noite, irmão. Como está a sua santificação? Ser santo, na origem da palavra, todo mundo sabe, está cansado de ouvir isso aqui, pelo nosso pastor, cansado de ouvir, irmão. O que é ser santo? É separado. Como é que você tem sido nessa terra? Medite nisso, pelo amor de Deus, enquanto o Maciel louva, e já nós oraremos para finalizar. Tenho medo. Medita, querido. Não me ignore, sou de carne. Tenho medo.